Legal, muito bonito. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho Obrigado. que isso tem e vai contribuir com certeza com todas as ações, né? Uma coisa que sempre a gente se pergunta, né? A gente está mais aí fincado na área privada. A gente tem ali uma visão, às vezes, tacanha ou muito restrita sobre a ação do poder público sobre essas questões de segurança em geral e especificamente cibersegurança, onde, como você falou, tem ali a questão sociocultural bastante forte, né? Mas a gente sabe, tem o poder de polícia, né? Que seria a capacidade de investigar, de poder prender o indivíduo, né? Pegar e definir o crime, e depois tem as questões da lei que vai permitir que uma pessoa fique presa ou não, ou qual vai ser a pena que ela vai ter com relação a isso. O Brasil avançou muito em questões de leis, né? Acho que você está envolvido com esses processos também, uma coisa que você me comentou. E a dúvida que sempre paira, né? Quer dizer, o Brasil prende mal ou não prende, e a justiça solta porque as leis não estão suficientemente ali prontas para poder punir os responsáveis. Na tua visão e esse seu trabalho, qual é o ponto, o calcanhar de Aquiles aí nessa questão para poder eventualmente coibir a ação do marginal, né? Porque o crime acaba compensando, né? A gente vê que é sem fronteiras, eles acabam conseguindo ter lucros extremamente altos, né? Exato. Então motiva isso. Então o desmotivador seria, obviamente, uma punição, apreensão e punição dessas pessoas. Onde você acha que está o ponto mais importante aí nessa história? Dario, se eu desse uma resposta única, elegendo um ponto, eu estaria sendo extremamente errado, porque é complexo também, né? Então, eu penso, isso me remete para a Teoria Econômica do Crime, de Gary Becker, 1948. E na Teoria Econômica do Crime, o Gary Becker ele criou uma equação, que é chamada Equação do Crime. E essa equação ela diz que o crime é igual ao benefício menos o custo. Em qualquer lugar do mundo, quando você quer diminuir os índices de criminalidade, você precisa aumentar o custo para o crime. Porque o benefício ele sempre estará lá, geralmente atrelado à motivação financeira, né, em geral. Em geral, né? Tirando os hacktivismo e tudo mais, coisas, né? exatamente. Então, eu acho que quando a gente fala no crime como a gente conhece, né, você está falando principalmente de motivação financeira. Então, quando eu falo de aumentar o custo para o crime, eu não falo... o custo não está relacionado só a dinheiro, mas está relacionado ao que tem por trás da decisão de um criminoso quando ele decide cometer o ato ilícito. Me refiro a quê? Primeira coisa, qual a chance de eu ser pego? Esse é o primeiro custo que eu vou... Pagar com a liberdade, eventualmente, dele, né? Exato. Então, assim, qual a chance de eu ser pego? Beleza, essa é a primeira conta que o criminoso vai fazer. Depois ele vai falar, se eu for pego, qual a chance de eu ser preso? Essa é a segunda conta que ele vai fazer. Se eu for preso, quanto tempo eu fico preso? Essa é a terceira conta. E aí, eu sempre falo que criminoso não é burro, né? Eles só escolheram um caminho errado, diferente, mas por trás do crime, especialmente nos crimes cibernéticos, você tem pessoas extremamente qualificadas, inteligentes, e eu diria que muito profissionais. Então, ele olha para tudo isso e fala assim, bom, se eu fizer, sei lá, 5 milhões de reais com golpes e for pego, a chance de ser pego é baixíssima. Porque uma coisa é você estar na rua, outra coisa é você estar escondido atrás de servidores, VPNs, proxies e por aí vai. Então, rastrear é difícil. Chegar na pessoa é difícil. E quando você chega, você até pode conseguir prendê-la. Mas a legislação, ela quando se criou o Código Penal, não existia crime cibernético. Então,
ele foi criado para o momento da sociedade quando quando ele nasceu, né? Quando os legisladores escreveram as leis, o Código Penal. A gente precisa de uma atualização do Código Penal, né? Para que os crimes cibernéticos passem a ser considerados, diria eu, no mesmo nível dos crimes convencionais. Então, tipo, até de ser considerado hediondos aí para ser. Por exemplo, você pegar, sei lá, um crime de pedofilia, na minha concepção, ele deveria ser equiparado aos piores crimes que a gente tem hoje tipificados no Código Penal. Né? Você abusar de uma criança de 4 anos, filmar e vender, tem alguma coisa muito errada. Né? Então, eu acho que também é multifatorial, a gente precisa de uma reforma na legislação, no Código Penal, precisa de uma reforma do sistema penal. Porque, veja,